Aula 1. Criando uma atmosfera relaxante. Olá, Ana. Tenho pensado em tornar a nossa casa mais acolhedora e relaxante. Olá, John. Isso soa como uma boa ideia. O que é que tem em mente? Bem, estava a pensar em conseguir umas lâmpadas quentes para criar um ambiente relaxante. Oh, é uma sugestão maravilhosa. A luz quente pode definitivamente tornar um espaço mais convidativo. Onde planeia obtê-los? Vou investigar isso. Ouvi dizer que há uma nova loja de iluminação que acaba de abrir no centro da cidade. Podem ter uma vasta seleção. Isso é fantástico. É sempre emocionante explorar novas lojas. Já agora, já pensou em usar interruptores dimmer para as luzes? Isso é um bom ponto. Os dimers permitiriam ajustar o brilho de acordo com o nosso humor e a hora do dia. Absolutamente. É bom ter a flexibilidade para criar atmosferas diferentes dependendo da ocasião. Acho que faria a nossa casa parecer mais personalizada. Concordo plenamente. É tudo uma questão de fazer com que o nosso espaço se sinta confortável e adaptado às nossas preferências. Vou certificar-me de verificar se a loja de iluminação também oferece interruptores de dimmer. Ótima ideia! Enquanto estiver lá, também pode querer procurar algumas almofadas e cobertores macios e de cores quentes. Podem adicionar um toque extra de aconchego à nossa sala de estar. É uma sugestão fantástica. Têxteis macios podem definitivamente aumentar o nível de conforto. Vou ficar de olho nelas também. Maravilhoso! Estou muito ansioso para transformar a nossa casa num refúgio relaxante. Será um ótimo lugar para relaxar depois de um longo dia. Não podia estar mais de acordo. Ter um ambiente acolhedor e convidativo pode fazer uma grande diferença no nosso bem-estar geral. Absolutamente. O nosso entorno pode influenciar muito o nosso humor e como nos sentimos. Fico feliz por estarmos a tomar medidas para criar uma atmosfera mais relaxante. Eu também. Acho que vai fazer da nossa casa um lugar onde podemos recarregar as energias e encontrar a paz no meio das nossas vidas ocupadas. Definitivamente. E será também um espaço agradável para entreter amigos e familiares. Já consigo imaginar o ambiente acolhedor e acolhedor. Isso soa adorável. Vou ter a certeza de priorizar a criação desse ambiente acolhedor. A nossa casa será um santuário para nós e para os nossos entes queridos. Estou muito entusiasmado com isto. Vai ser uma transformação maravilhosa. Vamos fazer da nossa casa o melhor retiro. Absolutamente. Mal posso esperar para começar este projeto. O nosso acolhedor santuário espera por nós. Lição 2. Planos de pequeno almoço. Olá, Ana. Já teve pequeno almoço? Olá, John. Não, ainda não. Estou a planear fazer algumas. E quanto a si? Tive um lanche ligeiro, mas podia ir tomar um bom pequeno almoço. O que pensa em fazer? Estava a pensar em preparar uns ovos mexidos com torradas. Talvez possamos acrescentar alguns cogumelos salteados e espinafres para um sabor extra. Isso soa delicioso. Adoro a combinação de ovos e legumes. Que tal adicionar uma pitada de queijo ralado por cima?
Ótima ideia! O queijo levaria definitivamente os ovos mexidos para o próximo nível. E podemos escolher uma variedade que derreta bem, como o cheddar ou o gruyère. Já consigo imaginar a textura cremosa e a bondade dos queijos. Está a dar água na boca. Fico feliz que esteja entusiasmado com isso. Também vou fazer sumo de laranja fresco para acompanhar o pequeno almoço. Será uma forma refrescante de começar o dia. Isso soa perfeito. O sumo de laranja espremido na hora é tão revigorante. Também é uma excelente fonte de vitamina C. Absolutamente. É importante obter a nossa dose diária de vitaminas e nutrientes. Vou certificar-me de usar laranjas maduras para o máximo sabor. Por falar em frutas, o que acha de acrescentar uns morangos fatiados ou bananas ao lado? Oh, definitivamente. Fruta fresca seria uma adição maravilhosa. Vai adicionar um toque de cor e doçura natural ao nosso pequeno almoço. Concordo plenamente. É bom ter um equilíbrio de sabores e texturas. Além disso, torna a refeição mais apelativa visualmente. Absolutamente. A apresentação é fundamental, principalmente quando se trata de comida. Melhora a experiência gastronómica geral. Isso é verdade. A estética pode tornar uma refeição mais agradável. É como uma festa para os olhos, bem como para as papilas gustativas. Não podia estar mais de acordo. Agora, não nos esqueçamos do brinde. Acho que um pão caseiro seria perfeito. Pão caseiro soa incrível. Só o cheiro de pão acabado de cozer é irresistível. Mal posso esperar para prová-lo. Vou certificar-me de preparar a massa com antecedência para podermos ter pão quente e acabado de cozer ao pequeno almoço. Isso é fantástico. Não há nada como o aroma e o sabor do pão caseiro. É reconfortante e satisfatório. Absolutamente. E a melhor parte é que podemos personalizá-lo com diferentes sabores e texturas. Talvez possamos experimentar um saboroso pão com infusão de ervas ou um redemoinho de canela doce. Adoro a tua criatividade. Essas variações são fantásticas. Podemos ter opções diferentes dependendo do nosso estado de espírito. Exatamente. A variedade é o tempero da vida, especialmente quando se trata de comida. Mantém as coisas interessantes e agradáveis. Não podia estar mais de acordo. Estou muito ansioso por este pequeno almoço. Vai ser um começo de dia delicioso e gratificante. Eu também. O pequeno almoço é a refeição mais importante, e é ainda melhor quando partilhado com boa companhia. Estou grato por tê-lo como meu amigo de pequeno almoço. Da mesma forma, partilhar uma refeição juntos é sempre um prazer. É uma ótima maneira de se conectar e começar o dia com uma nota positiva. Lição 3: Vestir-se profissionalmente para o sucesso. Olá, Ana. Tenho pensado no crescimento pessoal e um aspecto que me veio à mente é vestir-se profissionalmente. Pode ter um impacto significativo na forma como somos percebidos no local de trabalho. Olá, John. Tens toda a razão. Vestir-se profissionalmente não só cria uma impressão positiva, mas também aumenta a nossa confiança e profissionalismo. É um aspecto importante do desenvolvimento de carreira. Exatamente. Quando nos vestimos bem,
Demonstramos o nosso compromisso com o nosso trabalho e mostramos respeito por nós mesmos e pelos outros. Estabelece um elevado padrão de profissionalismo. Não podia estar mais de acordo. É importante lembrar que o vestuário profissional varia consoante a indústria e a cultura do local de trabalho. Devemos sempre vestir-nos adequadamente para o ambiente em que estamos. Isso é um bom ponto. Diferentes locais de trabalho podem ter diferentes níveis de formalidade. É crucial observar o código de vestimenta e adaptar-se em conformidade. Absolutamente. Prestar atenção a detalhes como higiene, limpeza e escolhas apropriadas de roupa pode fazer uma grande diferença. Mostra que levamos o nosso trabalho a sério. Concordo plenamente. A atenção aos detalhes é fundamental. Não se trata apenas das roupas que vestimos, mas também de como nos apresentamos como um todo. Trata-se de projetar uma imagem profissional. Precisamente. A nossa aparência pode falar muito sobre a nossa ética de trabalho, atenção aos detalhes e compromisso com os nossos papéis. Pode deixar uma impressão duradoura nos clientes, colegas e superiores. Tens toda a razão. Vestir-se profissionalmente pode abrir portas e criar oportunidades de progressão na carreira. É um investimento no nosso crescimento profissional. Não podia estar mais de acordo. E não se trata apenas da percepção externa. Vestir-se profissionalmente também pode aumentar a nossa própria confiança e mentalidade. Quando parecemos bem, sentimos-nos bem. Isso é tão verdade. A confiança é um ativo vital no local de trabalho. Quando nos sentimos confiantes, estamos mais propensos a enfrentar desafios, expressar as nossas ideias e causar um impacto positivo. Absolutamente. Vestir-se profissionalmente pode dar-nos esse impulso extra de confiança. É como vestir uma armadura que nos prepara para o sucesso. Adoro essa analogia. Vestir-se profissionalmente é como usar a nossa armadura de sucesso. Ajuda-nos a encarar o dia com confiança e resiliência. Definitivamente. E é importante lembrar que vestir-se profissionalmente não significa sacrificar o estilo pessoal. Ainda podemos mostrar a nossa individualidade dentro dos limites do profissionalismo. Tens toda a razão. Trata-se de encontrar o equilíbrio entre expressar o nosso estilo pessoal e aderir às expectativas do nosso local de trabalho. Trata-se de ser autêntico e profissional ao mesmo tempo. Precisamente. Quando encontramos esse equilíbrio, criamos a nossa marca profissional única. É um reflexo de quem somos e do que trazemos para a mesa. Não podia estar mais de acordo. A nossa marca profissional é um aspecto importante do crescimento da nossa carreira. Vestir-se profissionalmente é apenas uma peça do puzzle. Absolutamente. É uma combinação das nossas capacidades, conhecimentos, atitude e como nos apresentamos. Vestir-se profissionalmente é uma ferramenta poderosa nessa equação. Bem dito. Vamos continuar a priorizar o nosso crescimento profissional e relembrar o impacto de vestir profissionalmente. É um investimento no nosso sucesso futuro. Lição 4. Experiências favoritos. Olá, Ana. Tenho pensado nas nossas experiências favoritas. Tinha algum que se destacasse na sua mente? Olá, John. Oh, definitivamente. Tive algumas experiências incríveis que vou guardar para sempre. E tu? Isso soa fantástico.
Também tive algumas experiências favoritas que me deixaram um impacto duradouro. É sempre bom refletir sobre esses momentos especiais. Absolutamente. Algumas das minhas experiências favoritas envolvem viajar para novos lugares e mergulhar em diferentes culturas. O sentido de aventura e descoberta é incomparável. Posso relacionar-me. Viajar é uma forma incrível de alargar os nossos horizontes e obter uma compreensão mais profunda do mundo. É um tesouro de experiências únicas. Definitivamente. Lembro-me de uma viagem em particular a Bali. As cores vibrantes, as paisagens deslumbrantes e a hospitalidade calorosa dos habitantes locais tornaram-na uma experiência inesquecível. Bali soa fantástico. Só consigo imaginar a beleza e tranquilidade do lugar. É incrível como as viagens podem transportar-nos para mundos diferentes e criar memórias duradouras. Absolutamente. Não é apenas o destino, mas também as experiências que o tornam especial. Explorar a gastronomia local, conectar-se com as pessoas e experimentar novas atividades, tudo isso contribui para a magia. Isso é tão verdade. A combinação de imagens, sons, gostos e interações cria uma tapeçaria de memórias. São essas experiências únicas que ficam conosco. Definitivamente. E não se trata apenas de viajar. Algumas das minhas experiências favoritas envolvem realizações pessoais, como completar uma caminhada desafiadora ou aprender uma nova habilidade. Posso relacionar-me com isso. As realizações pessoais podem ser incrivelmente gratificantes. Eles nos empurram para fora das nossas zonas de conforto e dão-nos uma sensação de realização. Absolutamente. Lembro-me de quando aprendi a tocar guitarra. A sensação de dedicar as cordas e criar música foi incrivelmente gratificante. É uma habilidade de que ainda hoje gosto. Isso é fantástico. A música é uma forma poderosa de nos expressarmos e encontrarmos alegria. Aprender a tocar um instrumento é uma bela viagem de autodescoberta. Definitivamente. E por falar em autodescoberta, uma das minhas experiências favoritas foi ir a um retiro de meditação. Permitiu-me ligar com o meu eu interior e encontrar uma sensação de paz. Isso soa incrível. A meditação é uma prática maravilhosa para a atenção plena e introspeção. É incrível como pode trazer clareza e calma às nossas vidas. Absolutamente. É importante procurar experiências que se alinhem com os nossos interesses e valores. Podem trazer-nos imensa alegria e crescimento pessoal. Não podia estar mais de acordo. As nossas experiências favoritas moldam quem somos e contribuem para a nossa felicidade geral. É importante dar-lhes espaço nas nossas vidas. Lição 5. Datas de expiração e upgrades. Olá, Ana. Tenho pensado nas datas de validade dos produtos. Uns os têm, mas outros parecem durar para sempre. É um pouco confuso. Qual é a tua opinião sobre isso? Olá, John. Tens razão. Os prazos de validade podem variar consoante o produto. Alguns artigos, como alimentos perecíveis, têm datas de validade claras para garantir segurança e frescura. Mas outros, como utensílios domésticos, podem não ter uma data de validade específica. Isso faz sentido. Então, como sabemos quando atualizar ou substituir algo se não há data de validade? Bem, na ausência de uma data de validade, existem alguns fatores a considerar. Primeiro,
Avalie o estado do item. Continua a funcionar corretamente? Caso contrário, talvez seja hora de fazer um upgrade. Isso é um bom ponto. A funcionalidade é fundamental. Se algo já não está a servir o seu propósito ou está a causar mais inconvenientes do que benefícios, provavelmente é a altura de considerar uma atualização. Exatamente. Além disso, os avanços tecnológicos podem tornar as versões mais antigas dos produtos desatualizadas. Se existirem melhorias significativas no desempenho ou nas funcionalidades, pode valer a pena atualizar. Percebi o que quer dizer. Acompanhar os avanços é importante, especialmente em áreas como eletrónica ou software. A atualização pode melhorar as nossas experiências e melhorar a eficiência. Absolutamente. Também vale a pena considerar o custo de manutenção ou reparação de um item versus o custo de atualização para uma versão mais recente. Por vezes, a atualização é mais econômica. Isso é um bom ponto. Se o custo de reparações ou manutenção superar os benefícios da atualização, é uma indicação clara de que é hora de uma mudança. Precisamente. É importante pesar os prós e contras e tomar uma decisão informada. A atualização pode trazer novas funcionalidades, um desempenho melhorado e até poupanças de custos a longo prazo. Não podia estar mais de acordo. Trata-se de fazer escolhas alinhadas com as nossas necessidades e objetivos. Às vezes, uma atualização pode abrir novas possibilidades e melhorar a nossa experiência geral. Absolutamente. E não se trata apenas de produtos físicos. Melhorar a nós mesmos, as nossas competências e os nossos conhecimentos é igualmente importante. O crescimento pessoal não tem data de validade. Isso é um bom ponto. Aprender continuamente, adquirir novas competências e procurar oportunidades de desenvolvimento pessoal são essenciais para o crescimento e permanência relevante num mundo em mudança. Precisamente. Tal como a tecnologia evolui, nós também. Atualizar-nos permite-nos adaptar-nos, prosperar e aproveitar as novas oportunidades que surgem no nosso caminho. Adoro essa perspectiva. Atualizar a nós mesmos é uma jornada contínua de autoaperfeiçoamento e autodescoberta. Mantém-nos empenhados, motivados e prontos para o que vier a seguir. Absolutamente. Vamos abraçar o conceito de datas de vencimento e upgrades tanto nos nossos bens físicos como no crescimento pessoal. É o caminho para a melhoria contínua e o sucesso. Bem dito. Vamos fazer escolhas conscientes, atualizar quando necessário e continuar a evoluir. As datas de vencimento e upgrades fazem parte da jornada para uma vida melhor e mais gratificante. Lição 6. Conselhos sábios. Olá, Ana. Agradeço sempre o seu excelente conselho. Parece ter um jeito para oferecer informações valiosas. Tens alguma outra dica para mim? Olá, John. Obrigado pelas suas amáveis palavras. Fico feliz que o meu conselho tenha sido útil para si. Claro, tenho mais algumas dicas na manga. Sobre o que procura especificamente conselhos? Bem, estou sempre ansioso para aprender e melhorar a mim próprio. Alguma dica de como posso me tornar um comunicador mais eficaz? Absolutamente. A comunicação eficaz é fundamental em vários aspectos da vida. Uma dica que tenho é ouvir ativamente os outros. Preste atenção às suas palavras, linguagem corporal e emoções. Mostra que valoriza a perspectiva deles e promove uma melhor compreensão. É uma dica fantástica.
A escuta ativa é tão importante para construir ligações fortes e evitar mal-entendidos. Vou definitivamente trabalhar para ser mais atencioso. Outra dica é estar atento à sua própria linguagem corporal e tom de voz. As pistas não verbais podem falar muito. Mantenha contato visual, use gestos abertos e acolhedores e fale com um tom confiante e respeitoso. Isso é um grande lembrete. A nossa linguagem corporal e o nosso tom podem impactar significativamente a forma como a nossa mensagem é recebida. Vou fazer um esforço consciente para projetar pistas não verbais positivas e acessíveis. Maravilhoso! Outra dica para uma comunicação eficaz é ser claro e conciso na sua mensagem. Evite jargões desnecessários ou linguagem complicada. Vá direto ao ponto, mas também forneça contexto suficiente para maior clareza. Veja o valor disso. Uma comunicação clara e concisa garante que a nossa mensagem seja facilmente compreendida e evita confusão. Vou esforçar-me para estar mais atento à entrega da minha mensagem. Isso é excelente. Por último, esteja sempre aberto ao feedback e disposto a adaptar o seu estilo de comunicação. Cada interação é uma oportunidade para aprender e crescer. Tome a crítica construtiva como uma oportunidade para melhorar. É uma boa mentalidade de se ter. Abraçar o feedback permite-nos refinar as nossas capacidades de comunicação e tornar-nos melhores comunicadores em geral. Vou lembrar-me de abraçar o feedback com a mente aberta. Maravilhoso! Lembre-se, a comunicação eficaz é uma habilidade ao longo da vida que pode beneficiá-lo em todas as áreas da vida, sejam relações pessoais, ambientes profissionais ou até conversas casuais. Não podia estar mais de acordo. O teu conselho é inestimável, e agradeço-te por partilhar estas dicas comigo. Estou entusiasmado por colocá-los em prática e tornar-me um comunicador mais eficaz. Fico feliz em poder ajudar. Lembrem-se, é uma jornada de melhoria contínua. À medida que aplica estas dicas e ganha mais experiência, as suas capacidades de comunicação irão, sem dúvida, florescer. Obrigado. Agradeço a vossa orientação e apoio. Vou continuar a trabalhar nestas dicas e esforçar-me para me tornar o melhor comunicador que posso ser. Lição 7. Explorando novos hobbies. Olá, Ana. Estive a pensar em experimentar algo novo. Alguma sugestão? Olá, John. Absolutamente. Há tantos passatempos emocionantes que pode explorar. No que está interessado? Bem, sempre fui fascinado pela fotografia. Acha que é um bom passatempo para começar? Oh, definitivamente. A fotografia é uma forma fantástica de captar belos momentos e expressar a sua criatividade. Pode começar com uma câmara digital básica e experimentar diferentes ângulos e assuntos. Isso soa muito bem. Vi umas fotografias deslumbrantes de paisagens online. Alguma dica sobre como capturar paisagens de tirar o fôlego? Claro. Primeiro, terá de encontrar o local certo. Procure lugares com terreno interessante, cores vibrantes ou pontos de referência únicos. Depois, considere as condições de iluminação. O início da manhã ou o final da tarde fornecem muitas vezes a melhor luz natural para a fotografia de paisagem. Isso faz sentido. Vou ter isso em mente. E os retratos? Acho que são um pouco desafiadores. Os retratos podem ser complicados, mas com a prática, vais dominá-los.
Concentre-se em capturar as emoções e a personalidade da pessoa que está a fotografar. Experimente diferentes poses, configurações de iluminação e fundos para criar uma atmosfera única. Entendo. Parece que vou ter de desenvolver um olho para o detalhe e composição também. Algum conselho sobre isso? Absolutamente. A composição desempenha um papel vital na fotografia. Lembre-se da regra dos terços, onde se divide o quadro em terços horizontal e verticalmente. Coloque o seu tema principal ao longo destas linhas ou nas suas interseções para uma composição mais visualmente apelativa. Isso é uma dica útil. Vou definitivamente experimentar isso. Já agora, e o pós-processamento? Quão importante é isso? O pós-processamento pode realçar as suas fotografias e dar-lhes um toque profissional. Pode usar o software de edição para ajustar o brilho, contraste, cores e recorte. Apenas tenha cuidado para não exagerar. É tudo uma questão de encontrar o equilíbrio certo. Vou ter isso em mente. Obrigado pelo conselho. Estou muito entusiasmado por começar este novo passatempo. Lição 8: Resolvendo problemas de Wi-Fi. Olá, Ana. Tenho tido alguns problemas com a minha internet ultimamente. Alguma sugestão sobre como melhorar o sinal Wi-Fi? Olá, John. Posso ajudar-vos com isso. O Wi-Fi lento ou fraco pode ser frustrante, mas há várias coisas que pode tentar para melhorá-lo. Primeiro, vamos começar com o básico. Já tentou reiniciar o router? Sim, já tentei, mas não pareceu fazer uma diferença significativa. Muito bem. Uma coisa que pode fazer é reposicionar o seu router. Certifique-se de que está colocado num local central da sua casa, longe de obstruções como paredes ou aparelhos que possam interferir no sinal. Isso é um bom ponto. Vou tentar movê-lo para um ponto mais central. E quanto a outros dispositivos que possam estar ligados ao Wi-Fi, podem afetar o sinal? Absolutamente. Outros dispositivos podem consumir largura de banda e afetar o desempenho geral do seu Wi-Fi. Certifique-se de que não tem demasiados dispositivos ligados ao mesmo tempo. Desligue quaisquer dispositivos ou aplicações desnecessárias que estejam a utilizar muita largura de banda. Não me apercebi disso. Tenho vários dispositivos ligados a maior parte do tempo. Vou desligar os que não estou a usar no momento. Isso deveria ajudar. Além disso, pode tentar alterar o canal Wi-Fi no seu router. Por vezes, pode haver interferência de outras redes próximas que utilizam o mesmo canal. Como faço para alterar o canal Wi-Fi no meu router? Pode aceder às definições do seu router digitando o respectivo endereço IP no seu navegador web. Procure a secção de definições sem fios, onde deverá encontrar uma opção para alterar o canal. Experimente diferentes canais para encontrar aquele com menos interferência. É bom saber isso. Vou tentar. Posso fazer mais alguma coisa para melhorar o meu sinal Wi-Fi? Sim, também pode considerar a utilização de um extensor Wi-Fi ou de um sistema de rede mesh. Estes dispositivos ajudam a alargar o alcance do seu sinal Wi-Fi e a eliminar pontos mortos na sua casa. Ah, ouvi falar disso. Vou procurar um extensor Wi-Fi para aumentar o sinal nas áreas com cobertura fraca. É uma ótima ideia. Deveria, sem dúvida, ajudar. E lembre-se,
Se tudo mais falhar, pode contactar o seu fornecedor de serviços de internet para obter mais assistência. Agradeço a sua ajuda. Estas dicas devem resolver os meus problemas do Wi-Fi. Muito obrigado. Lição 9. Escolhas de vida sustentáveis. Olá, Ana. Tenho pensado em viver um estilo de vida mais sustentável. Tem alguma sugestão sobre por onde começar? Olá, John. Isso é fantástico. Fazer escolhas sustentáveis é crucial para o ambiente. Um passo simples que pode dar é reduzir a sua pegada de carbono. Já ouviu falar desses termos? Sim, ouvi falar dele, mas não tenho a certeza do que significa. Pode explicar? Claro. A sua pegada de carbono refere-se à quantidade de gases com efeito de estufa, especialmente dióxido de carbono, que são libertados na atmosfera como resultado das suas atividades diárias e escolhas de estilo de vida. Ah, percebi. Então, para reduzir a minha pegada de carbono, o que posso fazer? Há muitas coisas que pode fazer. Por exemplo, pode começar por conservar energia na sua casa. Desliga as luzes e desliga a eletrónica quando não estiverem a ser utilizadas e considere mudar para aparelhos energeticamente eficientes. Isso é um bom ponto. Estarei mais atento ao meu consumo de energia. E o transporte? Como posso torná-lo mais sustentável? O transporte é um contribuinte significativo para as emissões de carbono. Considere usar transportes públicos, carpooling ou andar de bicicleta sempre que possível. Se precisar de conduzir, opte por um veículo elétrico ou híbrido. Vou definitivamente explorar essas opções. O que mais posso fazer para levar um estilo de vida mais sustentável? Outro aspecto importante é a redução do desperdício. Pratique os 3 Rs: reduzir, reutilizar e reciclar. Minimize itens de uso único. Reutilize ou doe itens em vez de jogá-los fora e certifique-se de reciclar corretamente. Agradeço as dicas. Parece que uma vida sustentável requer fazer escolhas conscientes em vários aspectos da vida. Há algum hábito específico que eu deva adotar? Absolutamente. Pode começar por consumir menos e escolher produtos que sejam amigos do ambiente. Apoie negócios locais e sustentáveis, cultiva os seus próprios alimentos, se possível, e priorize os produtos naturais e orgânicos. São ótimas sugestões. Vou fazer um esforço para incorporá-los ao meu estilo de vida. Há mais alguma coisa que eu deva ter em mente? Sim, esteja atento ao seu uso de água. Conserve a água tomando chuveiros mais curtos, corrigindo fugas e usando acessórios com eficiência hídrica. Considere também apoiar fontes de energia renováveis como a energia solar ou eólica. Não tinha pensado no consumo de água. Obrigado por ter trazido isso à luz. Vou definitivamente trabalhar na redução do meu consumo de água. Lição 10. Preparativos para viagem de praia. Olá, Ana. Estou a planear uma viagem à praia em breve. Alguma sugestão sobre o essencial que devo embalar? Olá, John. Que empolgante! Ir à praia é sempre divertido. Existem alguns itens essenciais que deve ter a certeza de embalar. Sou todos ouvidos. Quais são os imperdíveis para uma viagem à praia? Em primeiro lugar, não se esqueça do seu protetor solar.
É crucial para proteger a sua pele dos raios nocivos do sol. Certifique-se de escolher um protetor solar de amplo espectro com um FPS alto. Isso é um grande lembrete. O protetor solar é definitivamente um must-have. O que mais devo trazer? Também vai precisar de uma toalha de praia ou tapete para relaxar. É uma boa ideia trazer uma toalha extra para secar depois de nadar. Bom ponto. Vou certificar-me de levar toalhas suficientes para todos. E quanto a lanches e bebidas? Absolutamente. Não se esqueça de embalar algumas bebidas refrescantes e snacks. Mantenha-se hidratado com água, e também pode trazer algumas frutas, sanduíches ou outros petiscos ligeiros para o manter energizado. Vou levar alguns petiscos e bebidas para saborear na praia. E quanto ao entretenimento? É sempre divertido ter algum entretenimento na praia. Considere trazer uma bola de praia, um frisbee ou mesmo um altifalante portátil para alguma música. Acrescenta a vibração da praia e mantém todos entretidos. Ótimas ideias. Vou ter a certeza de levar alguns jogos de praia e um orador para definir o clima. Há mais alguma coisa que eu deva trazer? Não se esqueça dos seus trajes de banho e de uma muda de roupa. Também é uma boa ideia trazer um guarda-sol ou um guarda-sol para dar alguma sombra. I'll definitely pack my swimwear and some extra clothes. An umbrella sounds like a good idea to have some shade at the beach. Por último, lembre-se de trazer uma bolsa de praia para levar todos os seus itens essenciais. Deve ser espaçoso o suficiente para segurar tudo confortavelmente. Vou certificar-me de ter uma bolsa de praia para manter tudo organizado. Obrigado pelo lembrete. Estou a ficar mais entusiasmado com a minha viagem à praia. Sejam bem-vindos. Fico feliz em poder ajudar. Tenha um tempo fantástico na praia. Aproveite o sol e a areia. Obrigado. Mal posso esperar por esta aventura na praia. Vou certificar-me de ter todos os itens essenciais embalados. Lição 11. Apreciação da arte. Olá, Ana. Visitei recentemente um museu de arte e foi absolutamente incrível. Já alguma vez visitou? Olá, John. Sim, adoro visitar museus de arte. Oferecem uma experiência única e uma oportunidade de apreciar diferentes formas de arte. A que museu foi? Fui ao Metropolitan Museum of Art. O acervo era vasto e diversificado, abrangendo vários períodos de tempo e estilos artísticos. Isso soa fantástico. De que tipo de arte gostou mais? Fiquei particularmente atraído pelas pinturas renascentistas. O nível de detalhe e o uso de cores vibrantes foram cativantes. A arte renascentista é realmente fascinante. Os artistas daquela época eram mestres na captura de emoções e na criação de retratos realistas. Explorou outras formas de arte? Sim, também explorei a secção de arte contemporânea. Foi intrigante ver como os artistas expressam as suas ideias e emoções através de meios não convencionais e formas abstratas. A arte contemporânea pode ser instigante e aberta à interpretação. É interessante ver as diferentes perspectivas e conceitos que os artistas apresentam. Alguma obra de arte específica chamou a sua atenção?
Havia uma escultura feita inteiramente de materiais reciclados que realmente se destacou para mim. Foi uma afirmação poderosa sobre a sustentabilidade e a importância do reaproveitamento. Isso soa como uma peça instigante. A arte tem o poder de evocar emoções e transmitir mensagens importantes. É maravilhoso que os artistas possam usar a sua criatividade para aumentar a consciencialização sobre questões urgentes. Absolutamente. A arte tem uma forma de transcender as barreiras linguísticas e culturais, tornando-a uma forma universal de expressão. Permite-nos conectar-nos com os outros e explorar diferentes perspectivas. A arte tem realmente uma maneira de aproximar as pessoas. Incentiva o diálogo e acende conversas. Aprendeu alguma coisa nova durante a sua visita? Sim, aprendi sobre várias técnicas artísticas e o contexto histórico por trás dos diferentes movimentos artísticos. Aprofundou a minha compreensão e apreço pela arte como um todo. Isso é fantástico! Os museus de arte não são apenas visualmente cativantes, mas também educativos. Eles fornecem informações valiosas sobre a história, a cultura e a evolução dos estilos artísticos. Não podia estar mais de acordo. Os museus de arte são tesouros de conhecimento e inspiração. Já estou ansioso pela minha próxima visita. É maravilhoso ver o teu entusiasmo. A arte tem uma forma de enriquecer a nossa vida e alargar os nossos horizontes. Espero que continuem a explorar e a apreciar diferentes formas de arte. Obrigado. Sem dúvida que o farei. A arte tornou-se uma nova paixão minha, e mal posso esperar para mergulhar mais fundo neste mundo fascinante. Lição 12. Delícias do Jardim de Ervas. Olá, Ana. Tenho cultivado um pequeno jardim de ervas e tenho manjericão, salsa, tomilho e hortelã. Abrangem uma ampla gama de sabores para cozinhar. Olá, John. Isso é maravilhoso. Ter ervas frescas prontamente disponíveis pode melhorar o sabor dos seus pratos. Como planeia usá-los? Estou animado para experimentar receitas diferentes e incorporar estas ervas na minha cozinha. O manjericão é perfeito para o pesto e a salsa dá um toque fresco às saladas. O manjericão e a salsa são ervas versáteis. Trazem uma explosão de sabor a muitos pratos. O tomilho também é ótimo para adicionar profundidade a sopas e ensopados. Absolutamente. O tomilho dá um sabor quente e terroso aos pratos salgados. E não nos esqueçamos da hortelã. É fantástico para bebidas refrescantes e sobremesas. A hortelã é uma erva fantástica de se ter. Pode elevar cocktails, chás e até saladas de frutas. Acrescenta um elemento fresco e revigorante a qualquer receita. Fico feliz que pense assim. Mal posso esperar para fazer alguns mojitos e água com infusão de menta. É perfeito para os dias quentes de verão. Os mojitos são uma escolha clássica. A combinação de menta, lima e rum é simplesmente deliciosa. É uma ótima maneira de desfrutar dos sabores frescos do seu jardim. Por falar em jardins, tem alguma erva ou planta que goste de cultivar? Sim, também tenho um pequeno jardim de ervas. Adoro cultivar alecrim e cebolinha. O alecrim dá um toque perfumado às carnes assadas, enquanto a cebolinha é ideal para enfeitar pratos. Alecrim e cebolinha são excelentes escolhas. Eles certamente trazem um sabor único às refeições.
Vou ter de pensar em adicioná-los ao meu jardim de ervas também. Vale a pena experimentá-los. O cultivo de ervas não só fornece ingredientes frescos, mas também o conecta com a natureza. É uma experiência gratificante e terapêutica. Não podia estar mais de acordo. Há algo de especial em colher ervas da sua própria horta e usá-las na sua cozinha. Acrescenta um toque pessoal a cada prato. Absolutamente. É uma sensação maravilhosa ter uma ligação com a comida que prepara. Além disso, é uma ótima maneira de explorar novos sabores e expandir suas habilidades culinárias. Estou ansioso para continuar a explorar o mundo das ervas e a experimentar diferentes combinações nas minhas receitas. É uma viagem contínua de descoberta. Esse é o espírito. Aproveite o processo e divirta-se explorando os sabores incríveis que as ervas trazem para a sua cozinha. Tenho a certeza que os teus pratos serão ainda mais deliciosos. Obrigado. O vosso incentivo significa muito. Aqui estão muitas refeições saborosas e deliciosas pela frente. Saúde! Lição 13. Fuga musical. Olá, Ana. Alguma vez fica preso no trânsito às vezes? Acho que pode ser bastante frustrante, mas ouço música para passar o tempo. Olá, John. Sim, o tráfego pode ser um incômodo. Já experimentei o meu cota-parte de atrasos na estrada. A música é, de facto, uma excelente maneira de tornar a situação mais suportável. Que tipo de música costuma ouvir? Gosta de uma vasta gama de géneros, do pop e rock ao clássico e ao jazz. Depende do meu humor e da situação do trânsito. E tu? Também tenho um gosto musical diversificado. Aprecio diferentes estilos e artistas. É interessante como a música pode evocar várias emoções e criar um clima para o momento. Absolutamente. A música tem uma maneira de nos transportar para um mundo diferente, mesmo quando estamos presos no trânsito. É como uma fuga temporária da azáfama da vida cotidiana. É uma forma bonita de o dizer. A música tem o poder de elevar os nossos espíritos e proporcionar uma sensação de consolo. Pode transformar um momento mundano em algo mágico. Não podia estar mais de acordo. Às vezes, quando estou preso no trânsito, encontro-me perdido nas melodias e nas letras. Torna-se num mini concerto no meu carro. É maravilhoso como a música pode criar um santuário pessoal dentro dos nossos próprios veículos. Permite-nos desligar-nos do mundo exterior e mergulhar no ritmo e na harmonia. Exatamente. E não se trata apenas da música em si. As letras muitas vezes ressoam com as nossas próprias experiências e emoções, tornando a viagem mais significativa. As letras têm uma maneira de falar aos nossos corações, não é? Podem transmitir mensagens profundas e contar histórias com as quais nos podemos relacionar. É como ter um companheiro no carro. Absolutamente. A música pode ser uma presença reconfortante, especialmente em momentos frustrantes como estar preso no trânsito. Ajuda a aliviar a tensão e a trazer uma sensação de calma. É fascinante como a música tem um impacto tão profundo no nosso bem-estar. Tem a capacidade de elevar o nosso humor, reduzir o stress e fazer com que o tempo passe mais rápido. Isso é tão verdade. A música é uma linguagem universal que liga as pessoas e transcende barreiras. É uma fonte de alegria e inspiração que todos podemos apreciar.
De facto. Seja cantando junto, batendo os dedos ou simplesmente balançar ao ritmo, a música tem uma maneira de nos unir e tornar a viagem mais agradável. Não poderia ter dito melhor. Assim, da próxima vez que ficar preso no trânsito, lembre-se de ligar as suas músicas favoritas e deixar a música guiá-lo pela viagem. Absolutamente. Deixe a música ser a sua companheira e fuja das frustrações da estrada. Abraça as melodias e deixa-as levá-lo a um lugar melhor. Obrigado. As tuas palavras ressoam comigo. A música é realmente uma força poderosa que pode transformar um trajeto mundano numa experiência memorável. Até à próxima, continue a desfrutar do ritmo da vida. Lição 14. Estilo vibrante. Olá, Ana. Ultimamente, o que achas de usar cores vivas? Tenho pensado em adicionar alguns toques de cor ao meu guarda-roupa. Olá, John. Usar cores vivas pode ser uma maneira fantástica de se expressar e adicionar um toque de vibração aos seus looks. Pode realmente fazer uma declaração. Quais são os seus pensamentos? Concordo. As cores brilhantes têm o poder de elevar o nosso humor e chamar a atenção das pessoas. Podem trazer uma sensação de alegria e confiança à nossa aparência. Absolutamente. É incrível como as cores podem influenciar as nossas emoções e percepções. Usar tons ousados pode fazer-nos sentir mais enérgicos e exalar positividade. Isso é verdade. Tenho notado que quando uso cores mais brilhantes, recebo mais elogios e reações positivas dos outros. É uma ótima maneira de se destacar. De facto, as cores vibrantes tendem a agarrar a atenção das pessoas e a causar uma impressão duradoura. Podem tornar a sua roupa memorável e criar uma sensação de individualidade. Tenho sido particularmente atraído por tons como o azul royal e o amarelo do sol. Parecem tão alegres e refrescantes. Quais são algumas cores brilhantes que gosta de usar? Adoro experimentar cores diferentes, mas ultimamente tenho gravitado para o coral e o verde esmeralda. O coral é um tom bonito e quente, enquanto o verde esmeralda traz um toque de elegância. Coral e verde esmeralda são excelentes escolhas. Soam como cores versáteis que podem ser facilmente incorporadas em vários conjuntos. Tem alguma dica de estilo? Definitivamente. Ao usar cores vivas, é essencial equilibrá-las com tons neutros. Por exemplo, combinar um top coral com calças brancas pode criar um visual fresco e chique. Entendo. Assim, combinar cores vivas com neutros pode criar uma roupa harmoniosa e bem organizada. É tudo uma questão de encontrar o equilíbrio certo. Exatamente. Trata-se de criar um equilíbrio visual que permita que as cores brilhantes brilhem sem sobrecarregar o visual geral. Os acessórios também podem desempenhar um papel na adição de toques de cor. Ah, não tinha pensado em acessórios. Como podem realçar um outfit vibrante? Acessórios como brincos extravagantes ou um cachecol colorido podem complementar e realçar as cores vivas que está a usar. Podem adicionar uma camada extra de interesse e unir todo o look. Isso faz sentido. Os acessórios podem ser o toque final que completa a estética geral. Eles fornecem uma oportunidade para mostrar o seu estilo pessoal. Absolutamente.
Expressar o seu estilo pessoal através de cores vibrantes e acessórios é uma maneira maravilhosa de abraçar a sua individualidade e fazer uma declaração de moda. Estou animado para incorporar cores mais brilhantes no meu guarda-roupa e experimentar diferentes combinações. É uma forma divertida e criativa de elevar as minhas escolhas de moda. Fico feliz em ouvir isso. Abrace o lado vibrante da moda e divirta-se explorando as infinitas possibilidades que as cores brilhantes oferecem. O seu estilo vai certamente brilhar. Obrigado. O vosso incentivo significa muito. Um guarda-roupa cheio de cor e autoexpressão. Até à próxima vez, mantenha-se elegante e abrace a beleza dos tons vibrantes. Lição 15. Smart Booking. Olá, Ana. Quando se trata de reservar acomodações, sempre me certifico de ler atentamente as descrições da propriedade e comunicar quaisquer requisitos específicos. Ajuda a garantir uma experiência tranquila. Qual é a sua abordagem? Olá, John. Concordo plenamente. Ler atentamente as descrições dos imóveis é essencial para evitar surpresas e encontrar um local que atenda às suas necessidades. A comunicação clara é fundamental. Como comunica os seus requisitos? Costumo contactar o anfitrião ou o gestor da propriedade diretamente através da plataforma de reservas. Faço todas as perguntas que tenho e forneço detalhes sobre as minhas preferências ou pedidos especiais. Ajuda a estabelecer uma compreensão clara. É uma abordagem inteligente. A comunicação direta permite esclarecer eventuais incertezas e garantir que o imóvel pode acolher as suas necessidades. É importante ser proativo. Absolutamente. Ao ser proativo e fazer perguntas, pode reunir toda a informação necessária para tomar uma decisão informada. Isso poupa-o de potenciais decepções mais tarde. É crucial considerar fatores como localização, comodidades e quaisquer requisitos específicos que possa ter. Ler atentamente as descrições da propriedade irá ajudá-lo a avaliar se é o ajuste certo. Sim, as descrições das propriedades geralmente fornecem informações valiosas sobre as características da propriedade, atrás próximas e quaisquer limitações. Conhecer estes detalhes pode ajudá-lo a fazer uma escolha informada. Além disso, é uma boa ideia verificar os comentários deixados pelos hóspedes anteriores. Eles podem fornecer informações sobre a condição da propriedade, limpeza e capacidade de resposta do anfitrião. Isso é um bom ponto. As avaliações oferecem uma perspectiva em primeira mão das pessoas que ficaram na propriedade. Podem dar-lhe uma noção melhor do que esperar e ajudá-lo a tomar uma decisão informada. Depois de reunir toda a informação necessária, é importante comunicar claramente os seus requisitos. Informe o anfitrião ou o gestor da propriedade sobre quaisquer necessidades ou preferências específicas que tenha. Precisamente. Uma comunicação clara garante que ambas as partes estejam na mesma página. Ajuda o anfitrião a compreender as suas expectativas e a tomar todas as providências necessárias para o acomodar. E não hesite em pedir esclarecimentos se não tiver alguma coisa sobre a qual não tenha a certeza. É melhor ter toda a informação antecipadamente para evitar mal-entendidos. Não podia estar mais de acordo. É melhor pedir esclarecimentos do que assumir e ficar desapontado depois. Uma comunicação aberta e honesta é a chave para uma experiência de reserva bem-sucedida. Absolutamente. Ao ser minucioso na sua pesquisa e comunicar eficazmente as suas necessidades, pode aumentar as suas hipóteses de encontrar o alojamento perfeito e desfrutar de uma estadia agradável.
Obrigado. Os seus insights são valiosos. Com estas dicas em mente, estarei mais confiante nos meus futuros esforços de reserva. Viagens sem complicações e estadias memoráveis. Aula 16. A Cumprindo a Procura. Olá, Ana. Sei que é difícil acompanhar a procura. E tu? Como é que lidam com situações em que há uma procura elevada por algo? Olá, John. Na verdade, pode ser um desafio dar resposta a uma elevada procura. Perante situações deste género, procuro priorizar e encontrar formas de gerir de forma eficiente o aumento da procura. E quanto a si? Priorizar é fundamental. Concentra-me em identificar as tarefas ou itens mais críticos em demanda e alocar recursos em conformidade. Ajuda a garantir que as necessidades essenciais sejam satisfeitas em primeiro lugar. É uma abordagem inteligente. Ao priorizar, pode responder às exigências urgentes e evitar quaisquer estrangulamentos. Permite um fluxo de trabalho mais suave e a satisfação do cliente. Absolutamente. A satisfação do cliente é vital, especialmente quando a procura é elevada. Esforço-me por prestar um serviço de excelência e garantir que as necessidades dos clientes são satisfeitas da melhor maneira possível. Prestar um serviço de excelência é muito importante na gestão da alta procura. Ajuda a construir a lealdade do cliente e o boca a boca positivo, o que pode aumentar ainda mais a procura. Tens razão. O boca a boca positivo pode amplificar a procura, criando um ciclo de crescimento. É essencial manter padrões elevados e proporcionar uma ótima experiência de forma consistente. Para além de priorizar e prestar um serviço de excelência, considero útil colaborar com uma equipa ou delegar tarefas para garantir a eficiência. Trabalhar em conjunto pode ajudar a gerir eficazmente a procura. A colaboração é fundamental. Quando a procura sobe, a partilha de recursos e conhecimentos pode fazer uma diferença significativa. Permite uma resposta mais simplificada e eficaz. De facto, ao alavancar os pontos fortes de cada membro da equipa, podemos lidar coletivamente com o aumento da procura e entregar resultados de forma mais eficiente. Além disso, é importante antecipar a procura e planear com antecedência o máximo possível. Ficar de olho nas tendências do mercado e nas preferências dos clientes ajuda a manter-se um passo à frente. A antecipação é crucial. Mantendo-nos informados sobre as tendências do mercado e compreendendo as necessidades dos clientes, podemos tomar decisões proativas para responder à procura de forma mais eficaz. Absolutamente. A proatividade é essencial face à elevada procura. Permite-nos adaptar-nos e fazer os ajustes necessários para garantir que estamos a corresponder às expectativas dos clientes. E nas situações em que a procura excede a capacidade, é essencial comunicar de forma transparente com os clientes. Gerir as suas expectativas e oferecer alternativas pode ajudar a manter a boa vontade. A comunicação transparente é vital. Constrói confiança e compreensão entre empresas e clientes. É importante ser honesto sobre as limitações e explorar soluções alternativas. Ao gerir eficazmente a procura e prestar um serviço excepcional, podemos criar uma experiência positiva para os clientes, mesmo em tempos difíceis. Isso nos diferencia e promove relações de longo prazo. Isso é verdade. Ir além para satisfazer a procura demonstra dedicação e empenho. Deixa uma impressão duradoura e incentiva os clientes a regressarem. Aula 17. Colaboração em equipa.
Olá, Ana. És um jogador de equipa? Gosta muito da colaboração. E tu? Encontra valor em trabalhar em conjunto com os outros? Olá, John. Sim, acredito firmemente no poder da colaboração. Trabalhar em equipa permite-nos unir diversas competências e perspectivas, conduzindo a melhores resultados. Quais são os seus pensamentos? Não podia estar mais de acordo. A colaboração traz à tona o que há de melhor em todos os envolvidos. Permite-nos alavancar os pontos fortes uns dos outros e, coletivamente, alcançar mais do que poderíamos individualmente. Exatamente. Quando colaboramos, podemos explorar uma gama mais ampla de ideias e conhecimentos. Promove a criatividade, a inovação e fomenta um ambiente de apoio mútuo. A colaboração também potencia as capacidades de comunicação, à medida que aprendemos a transmitir eficazmente os nossos pensamentos e a ouvir ativamente as perspectivas dos outros. É uma habilidade valiosa para o crescimento pessoal e profissional. Absolutamente. A escuta ativa é um aspecto crucial da colaboração. Ajuda-nos a compreender diferentes pontos de vista, resolver conflitos e construir relações mais fortes dentro da equipa. E quando trabalhamos juntos para um objetivo comum, distribuímos a carga de trabalho e progredimos de forma mais eficiente. É uma situação ganha-ganha tanto para os indivíduos como para a equipa. Isso mesmo. Ao partilhar responsabilidades e confiar nas capacidades uns dos outros, podemos realizar tarefas de forma mais eficaz. Também cria uma sensação de camaradagem e promove um espírito de equipa positivo. A colaboração permite-nos também aprender uns com os outros. Podemos trocar conhecimentos, competências e experiências, o que conduz ao crescimento pessoal e profissional. Aprender com os nossos colegas de equipa é inestimável. Cada pessoa traz um conjunto único de conhecimentos e experiências para a mesa. Podemos alargar os nossos horizontes e desenvolver novas competências através da colaboração. Além disso, a colaboração ajuda-nos a superar os desafios de forma mais eficaz. Quando enfrentamos obstáculos em equipa, podemos pensar em soluções, fornecer apoio e encontrar coletivamente o melhor caminho a seguir. Isso é verdade. A resolução colaborativa de problemas conduz frequentemente a soluções mais robustas. Combinando os nossos pontos fortes e perspectivas, podemos enfrentar desafios complexos e alcançar melhores resultados. Além disso, a colaboração promove uma sensação de realização e sucesso partilhado. Celebrar conquistas em equipa cria um ambiente de trabalho positivo e motiva todos a lutar pela excelência. Celebrar marcos juntos reforça a coesão e o moral da equipa. Reforça a ideia de que fazemos parte de algo maior e incentiva-nos a continuar a trabalhar de forma colaborativa. Obrigado. Os seus insights são valiosos. A colaboração realmente traz à tona o que há de melhor em nós e leva a resultados notáveis. Temos de fomentar um trabalho de equipa forte e alcançar grandes coisas juntos. Lição 18. Natação e delícias do outono. Olá, Ana. Eu também adoro nadar. É uma atividade tão refrescante e revigorante. E tu? Também gosta de nadar? Olá, John. Absolutamente. A natação é um dos meus passatempos favoritos. Há algo incrivelmente libertador em deslizar pela água. É uma ótima maneira de se manter ativo e refrescar-se durante o verão. Não podia estar mais de acordo. A sensação de ausência de peso na água é verdadeiramente notável.
Não é apenas uma forma fantástica de exercício, mas também uma forma de relaxar e descontrair. Definitivamente. A natação envolve múltiplos grupos musculares e promove a aptidão cardiovascular. É uma atividade de baixo impacto que é adequada para pessoas de todas as idades e níveis de fitness. É isso que torna a natação tão versátil. É uma habilidade para toda a vida que pode ser desfrutada para diversão, fitness ou mesmo como um desporto competitivo. As possibilidades são infinitas. Absolutamente. Quer seja nadar numa piscina, explorar as maravilhas do oceano ou simplesmente mergulhar num lago, há sempre algo de mágico em estar na água. Não podia estar mais de acordo. A água tem uma forma de cativar os nossos sentidos e oferecer uma sensação de tranquilidade. É uma ótima maneira de escapar da azáfama da vida cotidiana. E por falar em experiências cativantes, alguma vez notou a beleza do outono? Acho as folhas coloridas daquela estação absolutamente fascinantes. Oh, sim! O outono é uma estação de cores vibrantes e beleza natural. Os vermelhos ardente, laranjas e tons dourados das folhas criam uma paisagem pitoresca que é difícil de resistir. Exatamente. A folhagem em mudança traz um charme único aos arredores. É uma época em que a natureza se transforma e podemos testemunhar as maravilhas da mudança das estações. O outono significa também um tempo de transição e reflexão. É uma época que nos convida a abrandar, apreciar o momento presente e abraçar a beleza da mudança. Isso é tão verdade. O outono encoraja-nos a abraçar a mudança tal como as folhas que caem graciosamente das árvores. É um lembrete de que a mudança pode ser uma parte bonita e necessária da vida. Absolutamente. O ciclo da natureza ensina-nos lições valiosas sobre resiliência, desapego e abraçar novos começos. É uma metáfora maravilhosa para o crescimento pessoal e a autorreflexão. E não nos esqueçamos da alegria das atividades de outono como a colheita de maçãs, escultura de abóbora e noites acolhedoras passadas junto à lareira. É uma estação que traz calor, conforto e uma sensação de nostalgia. Tens toda a razão. As tradições do outono criam memórias duradouras e proporcionam oportunidades de ligação com os entes queridos. É um momento para saborear os prazeres simples e criar novas experiências. Lição 19. Fazer compras juntos. Olá, Ana. Claro que é sempre mais divertido fazer compras com alguém. A que horas devemos encontrar-nos? Estou animado para explorar as lojas e encontrar algumas ótimas ofertas. Olá, John. Concordo. Fazer compras com um amigo adiciona um elemento extra de diversão. Que tal nos encontrarmos às 10 horas? Dessa forma, teremos muito tempo para navegar e aproveitar ao máximo a nossa viagem de compras. Parece bom. É às 10 horas. Existem lojas ou áreas específicas que gostaria de visitar. Estou aberto a sugestões e ansioso por descobrir novos lugares. Ótimo! Ouvi falar de uma boutique moderna no centro da cidade que tem roupas e acessórios exclusivos. Pode valer a pena conferir. E também há uma grande loja de departamentos nas proximidades com uma ampla gama de opções. Isso soa perfeito. Estou sempre pronto para explorar novas tendências da moda. Vamos começar com a boutique e depois seguir para a loja de departamentos. Podemos aproveitar o nosso tempo e desfrutar de cada experiência de compra. Excelente plano!
É importante saborear o processo e não apressá-lo. Podemos tropeçar em pedras preciosas escondidas e descobertas inesperadas ao longo do caminho. Além disso, dá-nos a oportunidade de recuperar o atraso e partilhar as nossas preferências de moda. Absolutamente. Comprar não se trata apenas de adquirir novos artigos, mas também da própria experiência. É uma oportunidade para expressar o nosso estilo pessoal e descobrir peças que nos fazem sentir confiantes e confortáveis. Não podia estar mais de acordo. Trata-se de encontrar roupas e acessórios que ressoem conosco e reflitam quem somos. É uma forma de autoexpressão e uma forma de aumentar a nossa confiança. E ter um companheiro de compras como você torna a experiência ainda mais agradável. Podemos oferecer uns aos outros opiniões honestas, ajudar-nos mutuamente a encontrar o ajuste perfeito e tornar todo o processo mais interativo e divertido. Isso é verdade. Fazer compras em conjunto permite-nos aprender com o senso de moda uns dos outros e descobrir novos estilos que talvez não tínhamos considerado antes. Alarga a nossa perspectiva e ajuda-nos a sair das nossas zonas de conforto. Absolutamente. É sempre emocionante experimentar algo novo e experimentar looks diferentes. Fazer compras em conjunto incentiva-nos a ter a mente aberta e a abraçar novas tendências e estilos que talvez não tenhamos descoberto sozinhos. E não nos esqueçamos da alegria de encontrar um grande negócio ou de tropeçar numa venda. Partilhar esses momentos de emoção e satisfação com um amigo adiciona uma camada extra de felicidade à experiência de compra. Tens toda a razão. A emoção de uma boa pechincha é incomparável. É como descobrir um tesouro escondido. E poder partilhar essa emoção com um amigo amplifica a alegria. Lição 20. Preferências de viagem. Olá, Ana. Estou a planear uma viagem e gostaria de pedir o seu conselho. Pode recomendar um bom livro para ler durante a viagem? Olá, John. Claro que ficaria feliz em ajudar. De que gênero gosta? Ficção, não ficção ou outra coisa? Estou aberto a diferentes géneros, mas estou disposto a um romance cativante que me manterá envolto. Nesse caso, recomendo vivamente A Sombra do Vento do Carlos Ruiz Zafón. É um mistério envolvente que se passa em Barcelona. Isso soa intrigante. Vou adicioná-lo à minha lista de leitura. Obrigado pela recomendação. Já agora, ao reservar o meu voo, posso escolher o meu lugar também? Absolutamente. A maioria das companhias aéreas permite que os passageiros selecionem os seus lugares durante o processo de reserva. É uma ótima maneira de garantir que está confortável durante o voo. É bom saber isso. Prefiro ter um assento na janela para apreciar a vista. Torna a viagem mais agradável para mim. Percebo. Os assentos de janela oferecem uma grande oportunidade para contemplar as nuvens ou admirar as paisagens abaixo. Exatamente. Além disso, é mais fácil descansar contra a janela quando quero tirar uma sesta durante o voo. Esse é um ponto válido. Poder apoiar-se contra a janela pode proporcionar algum conforto extra. Há outras opções de assentos que eu deveria considerar? Quero aproveitar ao máximo a minha experiência de voo. Bem, se valoriza o acesso fácil ao corredor e prefere esticar as pernas, um assento no corredor pode ser uma boa escolha. Ah, percebi. Um assento no corredor seria conveniente, especialmente para voos mais longos,
quando talvez eu precise me deslocar um pouco. Sim, pode ser mais conveniente para pausas ao banheiro ou levantar-se para esticar as pernas durante o voo. Isso é verdade. Vou levar isso em consideração ao selecionar o meu lugar. Obrigado pelo conselho. Sejam bem-vindos. Fico feliz em poder ajudar. Deixe-me saber se tiver outras perguntas ou precisar de mais assistência. Coisa certa. Agradeço a sua orientação. Agora, com um ótimo livro na mão e um lugar cuidadosamente escolhido, estou pronto para a minha viagem. É maravilhoso ouvir isso. Desejo-lhe uma viagem fantástica repleta de leituras cativantes e viagens confortáveis. Obrigado. Estou ansioso por isso. Um passeio memorável e momentos agradáveis ao longo do caminho. Felicitações a isso. Que a sua viagem seja preenchida com aventuras deliciosas e experiências inesquecíveis. Mais uma vez obrigado. Agradeço a vossa ajuda. Vou ter a certeza de partilhar as minhas histórias de viagem quando voltar. Mal posso esperar para ouvir sobre as tuas aventuras. Viagens seguras e divirta-se. Vou fazer isso. Tome cuidado e falo consigo em breve.